Oi, meus queridos, tudo bem? A prof veio aqui conversar um pouquinho com vocês. Arrumei um jeitinho de me comunicar de uma forma com que eu fique mais próxima, porque eu sei da angústia de vocês e da nossa também, pelo fato da gente estar sem aulas, né? Estarmos afastados. E então eu achei melhor vir conversar com vocês de um jeito que fique mais próximo de uma sala de aula. Assim, a prof vai poder orientá-los e auxiliá-los, né, no conteúdo, nos exercícios, e a gente vai poder se comunicar melhor. A prof está morrendo de saudade, adoraria estar lá na escola, na sala de aula, mas como isso não é possível, a gente aproveita as ferramentas e os recursos que a gente tem, né? Eu tô assim no meio de uma casa meio desorganizada porque eu estou de mudança esse mês, mas mesmo assim eu separei um cantinho da casa para poder vir aqui dar minha aula, conversar com vocês, né, no intuito de ajudá-los, de orientá-los, porque eu sei que vocês estão um pouco angustiados diante de tantas atividades, né? Então essa forma eu acho que facilita também a nossa comunicação. A prof queria dar até uma sugestão. Essa aqui é a minha primeira videoaula com vocês, né? Talvez a iluminação e o som não sejam tão adequados, não vão sair perfeitos, porque isso aqui é improvisado mesmo, tá? É um vídeo amador. Então, se não ficar legal, não ficar bom, aí depois a gente vê outras estratégias para melhorar. Mas enfim, eu queria combinar com vocês o seguinte, a minha proposta, tá? A minha proposta de trabalho é, durante essa semana eu havia pedido para vocês, eu coloquei na WebGIS, no roteiro de estudos, para vocês estudarem sobre queda livre e o movimento vertical para cima. E eu pedi para vocês fazerem um estudo e tentar fazer alguns exercícios. Acho que até deixei indicado lá uma videoaula para vocês assistirem, ou um experimento. Então, a minha ideia é o seguinte, é explicar essa parte para que vocês possam fazer os exercícios e depois vocês vão mandar as dúvidas para a prof, tá? Os exercícios que vocês não conseguirem fazer, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão mandando para mim pelos canais aí de comunicação que a gente tem. E depois eu faço uma videoaula só para esclarecer, eu faço até uma live no Instagram para esclarecer as dúvidas de vocês, resolver os exercícios que vocês não conseguiram, tá? Aí num próximo vídeo, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Eu vou fazer a explicação, novamente vocês vão fazer os exercícios e assim a gente vai andando até as aulas voltarem ao normal, tá? Então na semana passada, o material que eu deixei para vocês era apenas de revisão, do conteúdo que a gente já havia visto, né? Fizemos prova, fizemos trabalho, enfim. Aí então a gente iria continuar o nosso conteúdo de queda livre e lançamento vertical para cima na sala de aula. Como não foi possível, a gente colocou, a prof colocou para vocês de conteúdo no roteiro desta semana. Então por isso eu quero dar um apoio para vocês durante essa semana neste conteúdo, tá? E aí eu quero combinar uma coisa com vocês. A partir da semana que vem, a gente já vai entrar no outro módulo. Esse aqui, no outro módulo não, perdão, no outro capítulo. Módulo 1 continua, capítulo, esse aqui ainda é do capítulo 2, vou colocar aqui, capítulo 2, tá? E a partir da semana que vem, a gente inicia capítulo 3. No roteiro da semana que vem, tem uma videoaula que eu indiquei para vocês sobre vetores, e é muito importante que vocês assistam. Assistam as aulas de vetores, e depois a Sora faz uma live só para tirar as dúvidas de vocês de vetores. Por quê? Porque é bem importante vocês dominar essa parte de vetores para que a gente possa continuar no nosso movimento oblíquo, tá? No movimento horizontal no movimento oblíquo para trabalhar os dois, movimento vertical e movimento horizontal. Tem que saber vetores, tá? Então é bem importante que vocês assistam a videoaula, façam os exercícios que eu propus lá do material de vocês, porque aí a prof vai fazer novas videoaulas, mas do conteúdo que vem depois de vetores, ok? Muito bem. Então,
Queda livre e lançamento vertical para cima. Eu pergunto para vocês, queda livre, né? Vocês já têm conhecimento, quando um objeto está aqui, eu estou segurando o objeto, que eu largo ele vai cair, né? Ele vai cair. E por que motivo ele cai? Ora, esse movimento é um movimento que tem aceleração? Sim, tem aceleração. Mas que aceleração é essa? Aceleração da gravidade. Então, esse movimento é um movimento que tem aceleração, ele não é um movimento uniforme. Ele é um movimento uniformemente variado, ou seja, ele varia, a velocidade dele varia conforme ele vai se aproximando do chão. Então, na queda livre, a gente tem que perceber o seguinte, quando eu solto um objeto, quando um objeto cai de algum lugar, de alguma altura, quando é queda livre, ele não tem velocidade inicial. Eu simplesmente solto, ele simplesmente cai. Então, quando eu solto ele aqui, a velocidade inicial dele é zero. Ele não tem velocidade inicial. Mas lá embaixo, quando ele cai, ele tem velocidade? Sim, ele tem uma velocidade final quando ele cai lá embaixo, tá? Nesse caso eu não sei quem é, mas ele tem velocidade final. Tem aceleração nesse movimento? Tem. A aceleração é a aceleração da gravidade, tá? A é igual a G. E a aceleração da gravidade, a gente usa aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Mas é 9,8 aproximadamente, mas em geral a gente arredonda para 10, tá? Então tem aceleração, tem velocidade inicial que é zero, que a gente já sabe, tem velocidade final e certamente vai ter um tempo que ele vai demorar para cair. Então a gente vai continuar usando as mesmas fórmulas lá do movimento uniformemente variado. Lembra que a Sora frisou muito com vocês, né? Quando o movimento é uniforme, não tem aceleração. Quando o movimento é variado, tá? A velocidade dele varia, a velocidade não é constante, a gente tem aceleração. Então agora, por esse momento, por esse instante, vocês esquecem o movimento uniforme, tá? Esquecem a velocidade constante. Aqui é um movimento variado. Usando essas mesmas fórmulas aqui, nós vamos definir agora a fórmula da queda livre e depois do lançamento vertical para cima. Pensa comigo. Velocidade final eu tenho, vai continuar sendo velocidade final. V0, quem é? É zero. Não tenho. Preciso colocar aqui? Não, isso aqui é zero. Mais A, quem é o A nesse caso? O G e T. Simplesmente essa fórmula aqui vai ser a fórmula da velocidade em função do tempo, tá? Não precisamos mais do V0. E o nosso A virou G, porque sempre vai ser G. Sora, a aceleração não vai mudar nunca? Não, não vai mudar nunca. A aceleração vai ser sempre 10 metros por segundo ao quadrado ou 9,8 se o exercício assim o fizer, tá? Aqui vai mudar alguma coisa? Vai, já vamos chegar lá, tá? Aqui vai ficar um pouquinho diferente a situação. Lembrando então, velocidade final, gravidade vezes o tempo. Por exemplo, se eu larguei a caneta aqui, tá? A minha caneta levou 1 segundo, 2 segundos para cair no chão, tá? Qual foi a velocidade final que eu tenho aqui? 10 vezes 2, 20. Velocidade final, 20 metros por segundo, tá? Simples assim, gente. Então, a fórmula da velocidade para queda livre é só isso, gravidade vezes o tempo. Vamos pensar, lembra do sorvetão? Vamos pensar aqui a fórmula agora da posição. A posição em função agora da gravidade, tá? Eu vou dizer que isso aqui, ó, eu posso simplesmente fazer isto, tá? E dizer que isso aqui é ΔS. Posso? Posso. Ah, senhora, eu posso considerar esse aqui como zero e usar só S? Pode, pode. Tem livros, eu acho que até no material de vocês, eles trocam a letra S por Y, outros trocam por H, que é a altura que caiu, tá? Eu não gosto de misturar letras, porque isso confunde muito para vocês. Aqui, o ideal é vocês entenderem o processo,
tá? E não ficar decorando fórmula. Se vocês sabem as fórmulas do movimento variado, tá? Que são as mesmas, ó, são as mesmas, a gente só vai definir agora, a partir delas, o que a gente vai usar em cada movimento. E não ficar trocando letra para não confundir, tá? Não precisa. Para que dizer que isso aqui é altura? Se delta S, ou seja, olha aqui, a distância que ele caiu, a altura que ele caiu aqui, ó, é o nosso delta S, tá? É o deslocamento desse objeto aqui que caiu. Então não precisa trocar. Delta S, ou simplesmente S, vai ser V0 vezes T. Mas o V0 não é zero? É zero. Então quem é que vai sobrar? Vai sobrar simplesmente esta partezinha aqui. Que o nosso A, quem é o nosso A? É o G agora, né? Então o nosso delta S vai ser G vezes T ao quadrado sobre 2. Gente, ficou mais fácil do que as fórmulas que vocês usavam antes. Por isso que a senhora não quer trocar as letras. Começar a trocar letra aqui vai dar uma confusão, tá? E não é esse o objetivo. Se vocês entenderem que quando queda livre, tá? Ó, uma coisa importante que eu não falei. Quando, na queda livre, tá? Quando a gente está trabalhando com queda livre, a gente adota essa trajetória para baixo, tá? Essa flecha aqui que eu fiz, trajetória para baixo. Por que isso é importante, tá? Porque quando a gente for trabalhar aqui agora, ó, aqui ela está no mesmo sentido da aceleração, tá? Aceleração positiva. Quando a gente for trabalhar aqui no movimento para cima, a gente adota trajetória para cima. Isso é importante, gente, porque a gente tem que ter um referencial, tá? A gente tem que ter um referencial aqui, ó. Se eu fosse adotar para cima aqui, eu já ia ter que trocar os sinais aqui da aceleração, tá? Então é bem importante adotar a trajetória para baixo e aqui adotar para cima. Muito bem, queda livre é só isso, tá? Geralmente a gente usa essas duas fórmulas aqui apenas, tá? Porque aqui tem tempo, aqui tem tempo. Quando não tem tempo, pode usar, a senhora pode usar Torricelli? Podemos usar Torricelli também, tá? Eu vou mostrar depois, até vou fazer um exercício com vocês usando Torricelli. Porque Torricelli, para quando não tem o tempo, a gente pode usar nesses casos aqui? Podemos, tá? E é muito útil, na verdade. Muito bem. Aqui é o movimento vertical para cima. Ao invés de cair, eu vou jogar ele para cima. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Quando eu jogo algo para cima, ó, joguei a caneta para cima, eu jogo com uma certa velocidade. Tem velocidade inicial aqui? Tem. Tem velocidade inicial, eu não sei qual é, mas tem velocidade inicial, né? Porque se eu não tenho velocidade, o objeto não vai para cima, ele tende a cair. Se eu apenas soltar, ele cai. Então eu tenho que colocar uma velocidade inicial para que o objeto vá para cima. Muito bem, velocidade inicial então agora não é zero. Lá em cima, quando o objeto chega lá em cima, qual é a velocidade dele lá em cima? Boa para quem falou que é zero. Muito bem, porque o objeto parou lá em cima e depois ele vai cair de novo. Então aqui nós vamos adotar a trajetória para cima, tá? Trajetória para cima. Aí eu pergunto para vocês aqui. Trajetória para cima, a minha velocidade na subida, tá? Está no mesmo sentido da trajetória. Então minha velocidade é maior que zero. Só que a minha aceleração é negativa, porque a aceleração está para baixo, está no sentido contrário da minha trajetória. Então a minha aceleração é negativa, é menor que zero. Agora, quando eu for descer, tá? Cheguei lá em cima, parei, agora eu vou descer. Na minha descida, o que vai acontecer com a minha velocidade? A minha velocidade vai ser menor que zero. Por quê? Porque a minha trajetória está para cima. Ah, não muda a trajetória, prof? Não. A trajetória que vocês adotarem vai ser do começo ao fim, tá? Não pode mudar. Por isso que a aceleração, ó, na descida, a aceleração continua sendo negativa. Não vai mudar, mas está para baixo. A aceleração está para baixo. Sim, a aceleração está para baixo. Porém, a sua trajetória está para cima.
Adotamos a trajetória para cima. Agora eu estou voltando, eu estou no sentido contrário à minha trajetória. Então a aceleração continua, a aceleração não vai mudar, tá? Então eu pergunto para vocês, quem é que lembra, o que acontece nesse movimento aqui, se ele é acelerado, se ele é retardado? Aqui eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa. Que tipo de movimento é esse? Quem lembrou, muito bem, retardado. E aqui eu tenho velocidade menor que zero e aceleração menor que zero. Ambas estão no mesmo sentido. O que acontece aqui? Movimento acelerado. Boa! Alunos atentos. Muito bem. Aqui, a minha aceleração vai ser igual à gravidade? Vai ser igual à gravidade negativa, menos G. Por quê? Porque minha gravidade, ela está para baixo, né? E eu vou usar o movimento para cima. Então, a minha aceleração aqui, o meu G, vai ser negativo. 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando nós substituirmos aqui agora, tá? Ó, V vai ser igual V0, tem V0 agora, menos o G vezes T, tá? Menos o G vezes T, ó. Essa aqui é a formulazinha que a gente vai usar. É a mesma fórmula de antes, porém com a gravidade negativa. E se eu quiser descobrir, tá? Tempo, qual é o tempo que eu levo para chegar até em cima e depois cair? Eu posso simplesmente, qual é o tempo que eu levo para chegar lá em cima? Qual é a minha velocidade quando eu chego lá em cima, quando eu mudo o movimento? É zero. Então, quando eu cheguei no topo, a minha velocidade é zero. Então, eu posso substituir o meu V aqui por zero. Olha como é que vai ficar. Gente, não decorem fórmula, apenas entendam o processo, tá? Quando eu cheguei lá em cima, a minha velocidade que me levou até lá, quando ela chega lá, ela é zero, porque a minha velocidade está diminuindo, até chegar no zero. Quando ela chega no zero, ela cai. Então, o que a Sora vai fazer aqui, ó? Passa o GT para esse lado, vai ficar tudo positivo, ó. GT vezes V0, tá? E o tempo, se eu quero descobrir o tempo, vai ser V0 dividido por G. Só isso, mas não precisa decorar isso aqui. Isso aqui é consequência disso. Se vocês sabem essa, ótimo, ótimo, não precisa saber isso aqui. É só ir substituindo os valores que vocês têm e vocês vão descobrir o tempo. Quanto tempo eu levo para subir. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Será que o tempo que eu levo para subir... Será que o tempo que eu levo para subir é o mesmo tempo que eu levo para descer? Sim, é o mesmo tempo que eu levo para descer. Por quê? Ora, a distância é a mesma e a aceleração é a mesma, porém com sinais contrários, tá? Então, se eu quero saber o tempo total desse trajeto, o que eu faço quando eu descubro o tempo? Multiplico por 2, tá? Só isso. Vamos ver aqui da posição. Como é que fica essa expressão aqui? A mesma coisa, tá, gente? Mesma coisa. Eu posso considerar isso aqui como sendo zero, porque saiu daqui? Posso. Então, eu vou dizer que S ou delta S, tanto faz, tem gente que chama de Y, altura. Não tem problema nenhum, é tudo a mesma coisa, tá? Delta S, vamos colocar para ficar igual ao outro. Velocidade inicial vezes o tempo, menos G T ao quadrado sobre 2. Gente, não mudou nada, só o sinal aqui, ó. Tá? Só o sinal. Eu vou apagar o quadro, em seguida eu volto para fazer um exercício com vocês, tá? Bom, gente, vamos fazer o exercício da página 56, o exercício 19, tá? A Sora vai fazer esse exercício com vocês, que é lá dos exercícios de aprofundamento, se eu não me engano. É, aprofundar, tá? O último exercício da apostila de vocês, do capítulo 2, que é um exercício da URGS, do Rio Grande do Sul, vestibular da URGS.
Eu vou ler aqui o enunciado para vocês, ó. Ele dá um textinho, tá? Ele diz assim: um objeto é lançado da superfície da Terra verticalmente para cima e atinge uma altura de 7,2 metros. A senhora já colocou aqui, ó, tá? Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar, tá? Sim, porque considerando que estamos na atmosfera terrestre, tem toda essa questão da resistência do ar. Quem estava na aula, no último dia de aula, lembra ainda que a senhora fez uma comparação entre um objeto leve e um objeto pesado, que a gente soltou, né? E aí eu perguntei qual que cairia primeiro. Alguns disseram que era o mais pesado, enfim, mas os objetos eles caem juntos, né? Foi feito um experimento na Lua, inclusive, soltando um objeto pesado e uma pena. E aí eles chegaram juntos, em função de que não tem atmosfera, né? Então aqui no vácuo, se a gente fizer esse experimento no vácuo, as coisas caem exatamente no mesmo tempo. E como a gente está no meio do ar, né? Então, dependendo do material, se você amassar uma folha de papel e largar uma folha aberta, as duas juntos, lógico que a folha amassadinha ela vai chegar mais rápido no chão, porque a folha aberta ela vai ter, né, atrito com o ar e ela vai fazendo esse movimento até cair, ela vai demorar mais tempo, mas isso é em consequência da resistência do ar, tá, gente? Então, olha só, eu peguei esse de propósito para trabalhar com vocês a fórmula do Torricelli, porque ele está me dizendo o seguinte, ele está me dando a altura que o objeto chegou, atingiu, né? Ele está pedindo a velocidade inicial. Eu não sei se eu li a pergunta para vocês. Qual é o módulo da velocidade com que o objeto foi lançado? Ele está pedindo a velocidade inicial, está me dando a gravidade, só porque ele não me deu o tempo. Então eu não sei o tempo. Então vamos de... Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Muito bem. E para quem lembra, para quem não lembra, a senhora vai botar aqui. Torricelli, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Muito bem. Porém, agora a gente sabe que a aceleração no movimento vertical para cima é negativo. Então, a nossa aceleração vai ser menos 10. Pergunto eu a vocês. Quando eu lanço algo para cima, que ele atingiu a altura máxima, lá em cima, qual é a velocidade dele? 0. Boa para quem está ligado. Então, a velocidade final dele é 0. Velocidade inicial é o que eu quero saber. Mais 2 vezes a aceleração. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 10, vezes ΔS. Quem é meu ΔS? É a altura que ele atingiu, né? 7,2. Esse 0 continua 0. Por enquanto eu vou deixar ele aqui, daqui a pouco a gente arruma tudo aqui. V0 ao quadrado, olha só, aqui vai ficar menos, né? Duas coisas positivas e uma negativa. Esse vezes esse dá 72. Vezes 2, 144. O 144 está negativo, vou ajeitar, vou trazer ele para cá, para deixar ele positivo, para deixar bonitinho assim, né? Para tirar o quadrado, raiz quadrada de 144. Qual é a raiz quadrada de 144? Ouvi vozes. 12. Muito bem. Metros por segundo. Então, velocidade inicial foi 12 metros por segundo. E se eu perguntasse em quilômetros por hora, como é que ficaria? Multiplica por 3,6. Inclusive, tem um exercício do material de vocês que eu quero que vocês corrijam o gabarito. Tá? Deixa eu pegar aqui. Eu pedi para vocês fazer os exercícios da página 46 e 47. Então, com essa explicação da Sora aqui, vocês já têm condições de fazer, tá? Na página 47, eu vou colocar aqui, ó. Na página 47, o exercício 18, no item B, ele dá a resposta de 200 metros por segundo, ou
55,5 quilômetros por hora. Essa resposta tá errada, tá, gente? Porque 200 metros por segundo para passar para quilômetros por hora, eu preciso multiplicar por 3,6 aqui, ó. Tá? Então, jamais isso vai dar 55,5. Isso aqui vai ter que dar 720 quilômetros por hora, tá? Ó, 720 quilômetros por hora. Então, vocês corrijam e façam os exercícios da página 46, 47. Se ficar dúvida, depois vocês mandam para a Sora pelos nossos canais aí e a gente marca uma live semana que vem, tá? Para depois vocês já começarem no capítulo novo, capítulo 3, sobre vetores. Tá bom, meus queridos? Combinado? Um beijo da Sora para vocês e a gente se vê por aí.